Olá! Nesta edição do Ciência Livre, vamos refletir sobre a humanização da economia. Vamos falar ainda sobre política, ciência e filosofia. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt conversa com o empresário, apresentador e investidor Sérgio Aibe. Vamos lá? Na 26ª edição do programa Ciência Livre, é um imenso prazer recebê-lo hoje aqui no nosso programa, o empresário e apresentador da TV Bandeirantes, Sérgio Aibe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Sérgio. Prazer Seja enorme. muito bem-vindo. Prazer, Ben. Espero que eu consiga corresponder com o Ciência Livre. Com certeza. Com a expectativa aí dos seus assinantes e telespectadores. Sérgio, você lidando diariamente com todos esses empresários, se o Ciência Livre, como o nome já está dizendo, se a gente perguntasse para você qual a primeira coisa que te veio na mente quando a gente tenta ligar o mundo empresarial, a ciência e a filosofia, o que te veio na mente? Uma relação direta porque entende-se que a ciência ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento dos negócios, quando se fala em ciência exata. Talvez até tivesse que ser uma matéria mais bem assistida, mais bem desenvolvida no sentido de se promover realmente mais ciência na sua essência, no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos negócios, ou seja, se valorizar mais a ciência, que, como eu disse, para mim tem uma relação direta. Sérgio, você acredita que essa conduta, nós percebemos como médico, pesquisador, cientista, a gente percebe nesse mundo empresarial uma vontade de ter um lucro que não para mais, que parece que não acaba mais. Um lucro infinito, mas o nosso planeta é finito, né, Sérgio? Sem dúvida, Beni, sem dúvida. É importante o ponto. No teu feeling, você não percebe que isso pode adoecer essas próprias pessoas? Beni, é o seguinte, o mundo está muito capitalista, isso é claro, isso é óbvio, é percebido. Uma das razões desse capitalismo é a questão da forma como as pessoas são remuneradas. Muitas das grandes empresas, e cada vez mais isso vem se dando como tendência, existe a questão do bônus, e os executivos, para alcançarem seus bônus, suas metas, seus objetivos, eles têm que, por fim, promover melhores resultados econômicos, financeiros. Isso, muitas vezes, acima de qualquer custo, acima do custo social, do custo sustentabilidade, do custo humano. Então, existe, sim, essa tendência, é uma tendência que só cresce. Isso acaba saindo muito caro, né? Quando você só tem o fim financeiro, você não considera a questão da sustentabilidade social, ecológica, até mesmo econômica, de uma forma legítima, onde se pratica uma compensação, as pessoas acabam extraindo apenas valores e acabam não gerando valores, nem agregando valores. Então, o extrativismo, de forma geral, é percebido, é nítido, quando você, por exemplo, viaja de avião e analisa grandes metrópoles e você para imaginar que aquilo tudo um dia foi verde, tiveram matas, tiveram rios, e isso tudo está sendo destruído. Desculpa, Sérgio, te interromper, eu tenho uma impressão sobre o avião, que você citou o avião, eu tenho a impressão que no futuro muita gente vai viajar de pé. É uma questão só de adaptar uma lei que permita por segurança, porque eu não tenho dúvida que essa é uma tendência, eu não tenho dúvida, Beni. Falei outro dia sobre isso. Falou sobre isso? Falei, né? já existem matérias e reportagens que comentam a respeito. As empresas, as companhias aéreas, elas não são viáveis financeiramente. Tá aí, você pode assistir em qualquer país do mundo, as empresas aéreas não são sustentáveis. Financeiramente elas não são sustentáveis. No próprio Brasil você avalia a questão agora mais recente da Avianca,
os resultados da Gol, empresa de capital aberto, você pode analisar, também da Latam. E aí busca-se uma solução, cobra-se bagagem, extrai o que era antigamente um charme, que é a questão da refeição, né, que hoje se cobra, e não diferente essa questão onde um dia as pessoas tendem a viajar de pé. Não vai ser bom, né? Não vai. Vai ser sucesso. De novo, a gente volta para a questão da ciência e da economia, né? A gente vai acabar prejudicando a saúde das pessoas e Sérgio, criar uma você condição... falou que tem um custo muito grande para atingir uma meta, por exemplo, um prestador de serviço para uma rede bancária, por exemplo, e esse custo, às vezes, é o próprio custo de tempo de vida da pessoa. Você enxerga, já parou para pensar, você enxerga que a vida econômica do mundo pode ser humanizada um dia? Vou dar um exemplo para tentar te ajudar algumas coisas que me passaram pela cabeça. Por exemplo, os bancos, né, por exemplo, destinarem 5%, 3% do seu lucro real, líquido, anual, para a população carente, por exemplo. Olha, Beni, é uma questão bastante complexa. É um exemplo, eu entendo isso que você está colocando como um exemplo para a gente poder analisar e poder falar a respeito, mas é uma questão bastante complexa. Por quê, Beni? Porque os bancos já pagam cargas tributárias bastante altas, né? A indústria, de forma geral, o setor de serviços paga uma carga tributária bastante alta. Isso particularmente acontece de forma muito incisiva no Brasil. O que existe é uma má utilização desse recurso, ou seja, deveria se entender como direito constitucional a educação, a saúde, o direito de ir e vir, né? E isso não se dá de forma prática e a gente observa pela imprensa que, pelo contrário, cada vez mais isso vem se tornando um caos social, um caos econômico, enquanto direitos. Então, eu concordo com você, assim, que as empresas que mais ganham deveria, numa questão de reciprocidade ou numa questão de sustentabilidade econômica e social, reverter parte do seu ganho para que então a sociedade tenha mais direitos. Eu entendo que isso é feito, disso, né? mas de novo, Beni, o que existe é uma má gestão pública que arrecada hoje alguma coisa em torno de 36% do produto interno bruto. Ou seja, Beni, essas empresas, como o banco que você mencionou agora, trabalha 1/3 do ano para pagar imposto. Os lucros, especificamente do banco, são muito altos. Perdão, e as empresas trabalham quanto? O PIB, a média de arrecadação hoje do PIB brasileiro é da ordem de 36%. A média. Então, no geral, as empresas, os CNPJs instalados pagam praticamente 3 meses, 4 meses, 3 meses e meio só para pagar impostos. Você imagina, Ben, você acorda e trabalha do dia 1º ao dia 31 de janeiro, ida em fevereiro, ida em março, aí você larga de abril para tentar fazer com que o seu negócio traga resultados concretos para você. Então, o que precisa de fato é uma conscientização do poder público em termos de corrupção, administrar melhor, né, o dinheiro, recurso, atender melhor a sociedade. Isso é urgente, né, Beni? E o que você acha do nosso país nesse momento? O que você falaria, falando sobre isso, sobre humanização, o novo governo? Nós tivemos Ciência Livre entrevistando algumas autoridades que hoje coordenam o nosso país e a gente pôde sentir, principalmente na Marinha, no Exército, a gente pôde sentir uma expectativa muito grande e a gente sentiu na pele a emoção que eles estão de que as coisas têm de mudar para melhor no nosso país. E você, como entrevistador de empresários, sentiu isso nele? Eles estão confiantes? O que acontece hoje, nesse cenário atual que a gente está vivendo, é assim, muita expectativa, mas poucos fatos, de fato, ocorrendo. O que eu quero dizer com isso, Beni? A gente sabe que o Brasil precisa urgentemente aprovar algumas macro-reformas, e não menos importante, Beni, talvez no seu volume, as micro-reformas, né? As micro viabilizam os setores, segmentos, e as macro-reformas viabilizam o país de forma geral, como um todo. E aí, Beni, existe um conflito muito claro entre Congresso e governo que, por enquanto, a gente só tem perspectivas. Fatos, poucos se apontam. Nesse cenário, a minha expectativa ela já foi mais alta, eu te confesso.
Hoje eu tendo muito mais para um modelo e um momento de preocupação, porque as pessoas não estão olhando para o mesmo objetivo. No fundo, algo que é muito peculiar do ser humano é tender ao seu próprio interesse, né? Infelizmente, não da sociedade de forma geral, e eu não estou, obviamente, generalizando isso, né? Mas existe essa tendência numa parte relevante da população. Eu gostei seja muito, para o setor privado, eu gostei seja muito para o disso setor que você falou, que as pessoas não estão olhando o próximo, a sociedade, o próximo. não. É uma tendência do ser humano, quer dizer. E aí, Beni, o Brasil ele viveu, trazendo um pouco da questão do social para a ciência, da ciência para a economia. O Brasil viveu um momento muito difícil no governo do PT, ou no governo Dilma, para a gente aqui não intitular um partido, mas que gerou muito desemprego. Bem, e as pessoas comentam o desemprego como número, né? Hoje são 62 milhões de pessoas que devem inadimplentes no país, tá certo? O índice de desemprego hoje no Brasil é muito alto, e aí as pessoas pegam esses números e refletem isso na economia. E falando um pouco de humanização, Beni, falando de um processo sustentável socialmente, o que existe, e as pessoas podem perceber na imprensa, no dia a dia, nos fatos, é um grande caos social causado pelo desemprego. Então, Beni, assim, eu tinha essa preocupação lá atrás. Eu sempre falei de caos social, sempre discuti esse tema, porque é óbvio que, como aconteceu, e a gente acompanhou muito de perto nas entrevistas, nos bastidores do Giro Business, ou até mesmo na vida prática, cara, eu vi empresas desempregando 3 dígitos de funcionários no mês de dezembro. Aí, Beni, um pai de família perdeu emprego em dezembro, em época de festas, época de Natal. É uma coisa... quem já viveu alguma coisa parecida sabe do que eu estou tratando. Então, é uma coisa muito séria socialmente, é uma coisa muito séria emocionalmente. E essas pessoas, elas não vão voltar para casa, Beni, sem comida para os filhos, a qualquer custo, não vão. Eu me lembro quando eu estive lá na Amazônia, fui algumas vezes para a Amazônia, eu gosto muito da Amazônia, do Pantanal, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, e lá no Amazonas, os índios destroem as árvores, derrubam as árvores, matam as árvores. Quem? Os índios, que tanto preservam e vivem da natureza, é por necessidade, Beni. Então não adianta o IBAMA, o governo impor leis, restrições, penalizar os índios, que eles o fazem por necessidade. Eles precisam sustentar seus filhos. E esse caos social que o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, é muito sério. Ele é o principal fator dessa energia, dessa reverberação de fatos ruins, recorrentes. Então, a economia é um ponto bastante importante porque ela gera sustentabilidade social, né? Os gastos públicos, a arrecadação, o equilíbrio de contas, a questão da previdência, como eu disse no início, quer dizer, essa macro-reforma, isso tudo é fundamental. Agora, não pelo propósito econômico, onde as pessoas costumam tender mais enquanto assunto, mas pela condição social do país, pela própria vida, pelo ser humano. Pela própria vida. E Sérgio, você falou, sua experiência nesse tempo todo que você assumiu o Giro Business, e toda essa sua experiência entrevistando os empresários, você sente que pelo menos parte desse empresariado está preocupado com essa natureza que você contou do Amazonas? Infelizmente não. Não, né? Infelizmente não. Não é um assunto recorrente. Quando a gente fala de ser humano numa empresa, a gente fala em treinamento. Pois não. Desculpa, Sérgio, porque eu e a minha esposa, a Patrícia, somos seus fãs. Obrigado. E a gente assiste o Giro Business sempre que é possível. E eu nunca pude perceber num programa, pelo menos que nós tivemos a oportunidade de ver, alguém sequer mencionando um cuidado, né, das empresas em relação de preservação do meio ambiente, por exemplo, né? Eu não vi nenhum empresário seu falando no programa, pelo menos durante o programa. Não é uma pauta assim, não é uma pauta recorrente. Não é assim o propósito, o fim do programa, embora esse tema esteja absolutamente ligado à sustentabilidade, e a sustentabilidade engloba de fato também a questão da sobrevivência da companhia. Mas
Existe, Beni, mas não existe, analisando de forma geral, o cuidado que se é devido. Não existe o percentual de preocupação ou de atenção que é dedicado, ele é sempre menor por uma questão, de novo, econômica, capitalista, do que o cuidado que é dado à extração, né? Então, de valores. Então, as pessoas estão muito pautadas por resultado, por lucro, né? Ou por EBITDA, como queira chamar. Também muito por conta, como eu já mencionei, da questão da remuneração, que se dá através de bônus, através da última linha. E aí, Beni, é claro, como 2 e 2 são 4, quer dizer, eu vou investir na questão ambiental, na questão social, não precisa ir muito longe, Beni. Pega a empresa Vale. A empresa Vale, não vou aqui ficar citando a razão, mas a Vale, na busca de resultado, abriu mão da preservação das barragens. E o preço está aí, estampado em qualquer mídia. Então, assim, está impressa a questão. Infelizmente, hoje o mundo está muito mais tendendo ao capitalismo do que ao cuidado pelo meio ambiente e pelas vidas, pelas pessoas. Sérgio, você sabe que quando a gente fala muito bem de uma pessoa, por exemplo, se essa pessoa é um funcionário da sua empresa, essa pessoa fica cada vez melhor. Se a gente critica essa pessoa e fica falando mal dela para os outros, essa pessoa tende a ficar cada vez pior. Então, como você falou uma coisa tão triste do nosso país, que é a Vale, um verdadeiro crime ambiental, né? E social, né? Eu queria, como cientista, a gente tem essa missão de trazer otimismo, que a vida vale a pena, que a vida é maravilhosa. E de fato vale, né, Ben? E que vale muito a pena viver. Eu queria que você me dissesse uma visão e uma mensagem que você pudesse dar para os jovens do nosso país agora, quem está passando, principalmente os adultos jovens, né? Dissesse alguma coisa de bom, porque, Sérgio, um dos maiores problemas da televisão, na minha humilde opinião, é que a televisão abundam as notícias ruins. Certa vez, Sérgio, na CBN, quando eu tive a oportunidade de ir na CBN, eu perguntei para um repórter da CBN, escuta, mas você só põe notícia ruim, só põe tragédia, por que você não põe alguma coisa, alguém que se apaixonou por alguém? Uma agenda positiva, né? Uma agenda positiva. Ele fala, não, doutor, o senhor não está entendendo. Isso não vende, isso não vende, isso verdade. não vende. E ele, segundo a CBN, o que vende é mostrar tragédia, mostrar coisas ruins, infelizmente, mas quem sabe aqui nesse momento você possa tirar da cartola um coelho mágico e contar alguma coisa de bom para esses jovens do nosso país, Beni, assim, e deixar aqui para vocês. Eu não vou contar uma história, mas eu vou mencionar algo que talvez seja bastante importante e algo muito simples de se fazer, pela melhor qualidade, não necessariamente do planeta é uma consequência, mas para cada um mesmo que de fato resolve estender a mão. Eu sempre digo que fazer o bem faz bem. Eu brinco que existe o egoísmo do bem, tudo que você dá volta em dobro. Então seja generoso todo o tempo, que tudo vai voltar em dobro. Mas o que eu queria te dizer, o que eu queria dizer para a tua audiência, Beni, é o seguinte: é muito fácil estender a mão ao próximo, é muito fácil ajudar uma pessoa, ajudar uma entidade, acolher um ser humano. Isso tudo é muito fácil, é simples. O que falta é a prática, é ganhar paixão, se contagiar desse sentimento. E o que falta para as pessoas é exatamente isso. Se todo dia, ou uma vez por semana, a gente conseguir fazer uma ação do bem, eu tive a oportunidade de fazer esse final de semana, vou te contar rapidamente, mas o nível de gratificação é muito maior do que um bom resultado numa empresa ou uma boa nota numa prova. E os resultados que isso gera, eles se reverberam, se multiplicam, entende, Beni? Então, é a corrente do bem. A sociedade precisa, de fato, se atentar a isso, precisa existir uma grande revolução. Você vê que o mundo está numa fase muito ruim, que existe uma pressão na humanidade, Tensão, né? Uma tensão muito grande, e aí analisando, de fato, o mundo e não isoladamente o Brasil.
Puxa, Sérgio, mas isso é conta consequência. Conta pra gente o que qual te falo. Não, eu ajudo algumas entidades, participo, e tem uma especial que a gente teve esse final de semana que chama Cruz Verde, Hospital Cruz Verde. Ele pega adultos e crianças com deficiência, com incapacidade mental, com cefalia, né, assim por diante. E é um hospital de ponta, de linha, assim, uma coisa maravilhosa que ele é sustentado parte pelo governo, parte pelo SUS e parte pelo setor privado. E eu costumo ir lá, esse final de semana, eu tive lá com meus filhos, a gente foi levar alguns presentes, fazer algumas doações e valeu meu ano, entende, Beni? Valeu meu ano. Você se sentiu bem? Tocar nessas pessoas, ajudar essas pessoas. E aí eu perguntei, alguém mais esteve aqui nesse final de semana, estendendo a mão de forma legítima e se beneficiando desse sentimento, dessa ação, de cada um desses sorrisos, né? Não, Beni, ninguém. Né? Ninguém teve, Beni. O prefeito de São Paulo ficou de ir no domingo e cancelou. Então, por uma agenda que certamente, Beni, não era mais importante do que essa. Se for, justifique-se. Perfeito. Então, Beni, é isso. Se as pessoas de fato tiverem essa consciência e aplicarem de forma coletiva através das empresas, fazendo mutirões do bem, ou de forma isolada e principalmente educando os seus filhos, para que eles já criem essa... Não é matéria de escola fazer o bem, Beni. Educação financeira deveria ser, não é matéria de escola. Lições que envolvam o social... As escolas têm lá suas entidades e uma vez a cada semestre pegam os alunos e levam lá. É clichê, Beni. É clichê, isso não enraiza no ser humano. Sabe? Você põe uma visita numa creche assistida pela escola como uma matéria periódica, a escola está querendo extrair um valor que não é verdadeiro. Ela está querendo dizer que ela estende a mão à sociedade. Mentira! Outro dia o colégio... Porto Seguro, o Colégio Santo Américo, que meus filhos estudavam, hoje eles não estudam, estudam no Porto Seguro, fez olha, Beni, posso falar tudo aqui, né? Vamos Lógico. lá. Alta sociedade, chegando de manhã, seus carros importados blindados, lindos, Beni, desculpa, eu estou olhando porque eu quero de fato passar um recado muito sincero e verdadeiro. Por favor. As madames com roupa de ginástica e joias e relógios de grife, as crianças com motoristas, mais de 1, 2 ou 3 seguranças, chegando na escola diariamente, recorrentemente. E a escola, que também não tem lá esse propósito, fez uma arrecadação para tal da creche que ela assiste. Ou seja, não assiste nada, ela é um meio e usa os pais como fim, né? Como propósito para um fim. Beni, eu fui, aí vi as caixas vazias. Fui de novo, as caixas vazias. Perguntei para meus filhos, como é que está a arrecadação para a creche, querendo enraizar esse processo nos meus filhos, vazias, pai. Aí eu providenciei, eram insumos básicos, eu comprei e consegui uma doação, eu somei forças, escova de dente, pasta de dente, liguei para o presidente de uma grande multinacional, combinei que compraria parte e ele doaria parte. E eu enchi lá algumas caixas. Beni, que exemplo ficou para as crianças? Não no meu caso isolado, para meus filhos, ok. Mas que sociedade é essa, Beni? Onde as pessoas estão de carro importado, relógios de marca, de grife, segurança, preocupadas com o próprio umbigo. Que sociedade é essa, Beni? E como é que a gente vai querer que a economia, a ciência, ou a sustentabilidade, entende-se ciência nesse caso, como a ciência humana que desenvolve, que melhora, que progride, como é o seu trabalho, dentre outros, vai ser assistida? Não vai ser assistido, Beni. Ou a população se conscientiza, ou a gente começa a colocar isso nas novas gerações e espera 5, 10 anos, mas a gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta, então tudo bem, a gente espera 5, 10 anos. O problema é que não tem nenhuma iniciativa concreta na sociedade que é a formadora de opinião e assim, infelizmente, caminha a humanidade. Eu vou aproveitar
para deixar uma mensagem para o Ciência Livre e depois deixar você fazer um fecho. Tá bom. Porque eu gostei, estou muito satisfeito. Com propósito, meu fecho, positivo. Os telespectadores do Ciência Livre estão acostumados que nós, durante toda a nossa existência, entrevistar grandes autoridades da ciência do nosso país, principalmente da Escola Paulista de Medicina, e pode causar estranheza para alguns, talvez, ter trazido um apresentador e um empresário dentro de um programa de Ciência Livre. Mas eu quero dizer que estou satisfeitíssimo para dizer o seguinte, que a ciência tem que ter a mente aberta, porque todo mundo é capaz de fazer, como o Sérgio acabou de citar aqui, de fazer algum gesto altruísta e de fazer o bem. É uma questão de se começar e que isso pegue um movimento, principalmente para quem é pai, para quem é avô, né? E começar por aí e pegar. E a ciência aberta, a gente vai descobrir muitos cientistas que têm, não só em termos de ciência e tecnologia e filosofia, para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa vida. Então, fico muito grato e, sobretudo, Sérgio, porque hoje o seu fã, Benny Schmidt, viu, em vez do apresentador Sérgio Waib no programa Giro Business, eu vi o ser humano Sérgio Waib falando aqui pra gente. Muito obrigado, Benny. Sérgio. Obrigado, e eu aqui queria, é a sua casa, cara. Antes da gente voltar a se cumprimentar, eu queria que agora, novamente, que você continuasse, porque estava muito bonita a tua... Que mais, Sérgio, você pensaria de bom que, por exemplo, nós dois poderíamos fazer? Benny, vamos aumentar fazer... um pouco de creche. O que te passa pela cabeça? Não, Benny, eu acho que a gente tem que fazer, você na sua área, eu na minha, seguindo esse teu propósito, esse teu objetivo fim do programa e de vida, continuar fazendo o nosso melhor para gerar valor para a sociedade, seja através da ciência, seja através dos programas de negócio ou das empreitadas que a gente tem a oportunidade de exercer, Benny, porque a gente vai ser referência, vamos ser bons exemplos, vamos mostrar que a gente tem propósito, que a gente tem garra, tem perseverança, tem foco. E eu acho que esse é o exemplo que a gente precisa dar para a sociedade, principalmente para os jovens, para que eles consigam alcançar os seus objetivos de vida, seu sucesso, sua realização plena, serem felizes e, por fim, retribuir à sociedade da melhor forma, né? Eu quero ter sempre muita fé que a gente vai viver um Brasil sempre melhor. O Brasil merece, o país merece, a população, uma população feliz, receptiva, carinhosa. E para as pessoas que viajaram, né, Sérgio, que quando a gente volta para o Brasil, você deve ter esse sentimento. É muito bom voltar para o Brasil quando a gente viaja para fora, né? É muito bom. É muito bom. Conviver com um brasileiro, independente do cargo que ele ocupa, né? A gente sai para jantar e a relação com as pessoas que nos servem é sempre muito calorosa, amistosa. O brasileiro sorri com os olhos, né? Eles são as pessoas, é um povo feliz, é um povo simpático. Vamos preservar, vamos valorizar, vamos cuidar disso. E que no próximo Ciência Livre, Sérgio, que a próxima vez que nós tivermos a oportunidade de poder conversar em público, que a gente possa estar falando com mais alegria ainda e que nosso país esteja cada vez melhor em toda a nossa fala. Muito obrigado, Sérgio, de novo por ter aceito o nosso convite. Carinho. Foi uma honra e prazer estar no Ciência Livre. E você, como sempre, na minha opinião, com essa simpatia estonteante que a televisão deve reconhecer, né? E que sirva de exemplo, porque eu acho, sabe, Sérgio, que a televisão tá se deteriorando cada vez mais mas a gente ainda não tem essa condição na ciência de clonar as pessoas, mas que a sua presença e a maneira como que a gente possa influenciá-las, influenciar a outras pessoas dentro da TV, porque a TV já foi uma coisa muito importante para o nosso país, né? De fato, a TV é um meio, ela é um meio que tem o objetivo, o fim de prestar o serviço da comunicação, é uma concessão pública, por isso o propósito, e ela poderia explorar melhor isso, gerando boas referências, né, bons valores. Né? Obrigado, Benny, é um prazer estar no Ciência Livre. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!